Assim como a gente, como eu acabei de falar, para dar oportunidade para todos acompanhar o nosso talk de hoje, várias coisas interessantes, um assunto super atual que eu tenho a certeza interessa todo mundo. Então, boa noite, Leo, bem-vindo. É, Vamos começar se vocês estão prontas, Fernanda, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez por estar presente, por é, nos dar um pouco do seu tempo e ter liberado uma horinha da sua agenda. É, Talvez vocês queiram, primeiramente, apresentar a laboratória. É, a maioria das pessoas que estão presentes hoje com a gente agora fez Levagon, conhece Levagon, é cria do Levagon, mas esse conteúdo também é oferecido e espalhado para quem tiver interessado com tecnologia, que seja autodidata ou evoluindo no ramo da tech também, e não conhece ainda nossas duas organizações. Então, talvez você queira abrir esse talk falando um pouco sobre o que vocês fazem. Legal, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja um espaço maravilhoso entre nós. Eu vou começar a compartilhar então o material, compartilhar a tela, e aí a gente segue. Qualquer dúvida, vocês podem também me parar. Enfim, é um espaço bem colaborativo. E eu estou com duas telas, então por isso que eu olho para o lado. Sem problema. Estou com o meu guia aqui. Como de costume, eu acho que os vagoneiros já sabem, mas a gente abre esses espaços para que eles sejam colaborativos. Então, se vocês chegam com suas dúvidas, com seus insights, com seus relatos de experiências, por favor, façam aproveitar todos desses retornos. A gente sempre deixa aberto esse chat para vocês colaborarem também com esse papo, um espaço de troca mesmo, tá bem? Mas os nossos alunos estão acostumados a essa dinâmica já. Ai, que bom. E é bom que eu já fico de olho no chat também. Se alguém mandar alguma coisa, eu já tô ligada por aqui. Então, vamos começar nosso espaço. A nossa conversa de hoje a temática vai ser o posicionamento do perfil júnior na tecnologia. Eu vou me apresentar um pouquinho da laboratória e aí a gente já segue também. Então, em primeiro lugar, vou me apresentar com quem que vocês estão falando, quem é essa pessoa que vos fala. Então, muito prazer, eu sou a Fernanda Ferreira. Eu sou formada em psicologia e atualmente na laboratória estou como coordenadora de estudantes. E aí, falando um pouquinho sobre mim e o meu perfil, eu tenho 10 anos de experiência em desenvolvimento humano e 5 anos nesse ramo de EdTech, então já tenho bastante familiaridade com esse perfil de pessoas entrando em tecnologia, gosto bastante do que faço. Amo os setores de educação e tecnologia, eu acho que se conectam muito e cada vez mais. E coordeno na laboratória programas de transição de carreira, empregabilidade, habilidades socioemocionais, esse é o meu foco principal. E na laboratória é um programa focado para mulheres. Facilita oficinas sobre currículo, LinkedIn, entrevistas, narrativa profissional e desenvolvimento socioemocional. E por fim, apoio pessoas a reconhecerem suas fortalezas, comunicarem o seu valor com clareza e avançarem com mais confiança em suas trajetórias em processos individuais, em dinâmicas de grupo. Então, essas são as principais informações que vocês têm que saber agora sobre mim. Para a gente começar, e de novo, qualquer dúvida, a gente vai se falando. Podem levantar a mão, mandar no chat, estou de olho. Sobre a laboratória. Então, nós somos uma organização que impulsiona mulheres em busca de novas ou melhores oportunidades de trabalho, ajudando-as a desenvolver confiança, as habilidades e as conexões necessárias para acessar empregos de qualidade e construir carreiras plenas na área da tecnologia, da inteligência artificial, principalmente, é uma temática é, que agora tá, todo mundo fala, todo mundo precisa estudar, e se você não está envolvido com isso, hoje você fica muito atrás em várias oportunidades. Então, o laboratório está presente hoje em 11 países da América Latina. Já impactamos mais de 10 mil mulheres desde 2014. Temos uma taxa de empregabilidade em 73% em diferentes empresas. Temos bastante empresas parceiras também. E
As pessoas que foram empregadas conseguiram até 3 vezes de aumento em seus ganhos salariais. Por fim, nós temos taxa aproximada de 95% de satisfação com os nossos programas e eventos. E aí, nós estamos com o nosso programa atual, ele é 100% focado nessa questão de carreira, desenvolvimento, busca de novas oportunidades. A gente vê cada vez mais pessoas aí na faixa de entre 20 e 60 anos fazendo transição de carreira, que já estão muitas vezes posicionadas no mercado, mas precisam de novas ou melhores oportunidades. Então, esse é um programa prático e humano para mulheres da América Latina que buscam um novo emprego ou uma oportunidade melhor ao longo de 6 semanas. Estamos também com uma convocatória aberta até o dia 28 de maio e a próxima turma já inicia em junho. Conteúdos principais que a gente fala nesse programa: estratégia de busca, então ter mais clareza, conseguir ter um plano de carreira, desenvolver um plano de carreira, desenvolvimento de um perfil forte, então currículo, LinkedIn, entrevistas, simulações de entrevistas com profissionais já da área de RH. E habilidades digitais. Então, a gente tem uma extensão de 6 semanas focadas na base técnica também, de dados e inteligência artificial. E a gente conta com uma rede de apoio. Então, a gente tem mentorias, pessoas que já vêm de empresas e mais a comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte que se apoia. Sabemos que buscar trabalho não é só avaliar currículos, é autoconhecimento, preparação, prática, networking e confiança. Os objetivos desse nosso programa, então, é aumentar o autoconhecimento e autoconfiança, apoiar a definição de objetivos profissionais e claros, fortalecer as ferramentas de empregabilidade e preparar as participantes para a busca ativa por trabalho. Então, essas são as principais informações sobre a laboratória e o nosso programa atual. E agora a gente pode seguir. As apresentações foram feitas, vamos para a oficina? Vou apresentar a agenda do espaço e fazer um quebra-gelo. Vocês vão perceber, o espaço de hoje ele tem bastante conteúdo, depois eu posso compartilhar a apresentação. Eu fiz um guia também, que vocês podem usar depois, eu fiz um guia extra, para vocês fazerem os exercícios, colocarem muita mão na massa, eu acho que isso vai apoiar bastante. Então, vou tentar ser breve. É, Vamos nessa. Então, eu separei esse bloco em 6 principais pontos. O mito, então, por que que você precisa saber de tudo isso para começar na sua busca? Comparação e carreira tech são temáticas que comparação ela acontece sempre, a gente sempre olha o perfil das outras pessoas que já estão no mercado há um tempo. Então, como trocar a comparação por evidências de evolução? Às vezes a gente deixa de olhar para o nosso desempenho quando vê. Aí, se a gente abre o LinkedIn hoje, a gente vê perfis muito bem posicionados e isso nos gera muita insegurança, na maior parte das vezes. Outro bloco, que é o que o mercado espera de uma pessoa júnior. Então, fundamentos, resolução de problemas, comunicação e aprendizagem. Posicionamento profissional, como transformar a sua trajetória em uma narrativa clara. Networking, que é muito importante em todo esse processo, como criar conexões reais sem pedir a vaga de cara, né? As pessoas às vezes se sentem intimidadas, envergonhadas em fazer networking. Então, eu trago um pouquinho dessa importância. E um fechamento compromisso. Planejamento e ações para os próximos 7 dias. Só para vocês dar esse start aí. Quebra-gelo. Então, se vocês quiserem compartilhar no chat ou se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Pergunta: o que te trouxe para essa oficina hoje? Mais dúvidas sobre como se mostrar pronto ou pronta, ou mais dúvidas sobre o que o mercado espera? Me contem aí, quem se sentir confortável. Oi, boa noite, Boa Leonardo. noite. Eu, eu, eu acho que um pouco das duas coisas. Eu fico olhando as vagas, eu acompanho vagas nacionais e internacionais. O tipo de. A quantidade de tecnologia já é, eu acho que, um pouco além do que um júnior saberia, mas, de qualquer maneira, o que eu chamo do paradoxo do júnior. A maioria das vagas júnior pede de 2 a 3 anos de experiência. E aí, se você é júnior, você precisa ter experiência para ter experiência. Então, ou você consegue um estágio, que no meu caso, eu tenho 50 anos
Já ouvi de recrutadores que têm um etarismo no mercado brasileiro, Uhum. então eu não consigo estágio, eu apliquei para mais de 100 vagas de estágio, tomei todos nãos. Não consigo vaga júnior, porque eu não tenho a experiência que as vagas pedem, e eu fico, apesar de amar Ruby on Rails, eu fico pensando quais são as outras tecnologias que o mercado pede, que são muitas, que eu preciso aprender. Às vezes eu fico até meio perdido o que priorizar, Uhum. porque uma hora é Angular, outra hora é React, outra hora é DevOps. Então, e essa mudança acontece assim de 6 em 6 meses. Né? Uhum. O que é trend agora no primeiro semestre não vai ser o que vai ser pedido no segundo semestre. Então, eu acho que é um pouco de cada coisa. Como é que eu me posiciono e o que, que o mercado está esperando? Porque parece que o mercado está esperando tem uma expectativa meio irrealista em relação ao Júnior. Totalmente, muito obrigada pela sua colocação, ela é muito válida e estou 100% de acordo. Cada vez mais o mercado tem sido desafiador. Então, é justamente essa ideia do espaço, a gente entender, diante deste cenário, o que que a gente pode fazer? Se eu já estou fazendo algo nessa linha, ou se eu preciso, o que que eu preciso adaptar mais para conseguir essa primeira oportunidade, ou até um reposicionamento, né? Se colocar diante ter mais firmeza também nesses espaços, porque começam a gerar essas preocupações todas, né? Então, muito legal a sua fala e a gente vai abordar um pouco dessas suas dores, né? Obrigada por trazer. Mais alguém quer compartilhar? Tranquilo? Seguimos. Seguimos, só para. Podemos seguir. Eu ia Pode responder a seguir? pergunta, mas aí eu não sei se faz parte do roteiro que você tinha imaginado, se a gente deixa para responder essas perguntas conjuntas, porque eu imagino que a dúvida Uhum, do Léo seja compartilhada por muitos, mas eu não uhum. quero atrapalhar também o fluxo da sua apresentação. Mas então segura, Léo, que eu Então, tenho uma resposta para você também. e não esqueçam, então, gente, essas dúvidas são Beleza, obrigado. importantes. Pode Vamos deixar começar a aqui tocar nos também. pontos. Desculpa. Isso, podem ir deixando no chat também. Legal. A gente vai fazer algumas dinâmicas ao longo desse espaço, e aí vocês vão surgir novas dúvidas, inclusive, e a ideia é essa, provocar essas reflexões. Então, vamos. Objetivo para o espaço de hoje, então, sair com uma frase mais clara sobre quem você é hoje em tecnologia, começar um mapa de evidências tech com o que você já sabe fazer, ter modelos práticos para LinkedIn, entrevistas e networking. Entender de forma realista o que o mercado espera de uma pessoa júnior. E, por fim, definir uma ação concreta para os próximos 7 dias. Então, o que sabemos? O que é um fato? O mercado está mudando muito rápido, como o Leonardo acabou de falar. O Fórum Mundial Econômico diz que entre 2025 e 2030, 39% das habilidades atuais dos trabalhadores serão transformadas ou ficarão desatualizadas. É essa história de a cada semana, a cada mês, a cada semestre, as ferramentas mudam, né? Isso é uma realidade. Então, as habilidades mais relevantes para os próximos anos incluem, principalmente, existem várias outras, mas pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e agilidade, alfabetização tecnológica, inteligência artificial e Big Data. Então, a gente fala muito, estuda muito a parte técnica, né? Os conteúdos, as ferramentas, mas é muito importante a gente também olhar para além disso. Nesse tempo que eu estou trabalhando nesse ramo de tecnologia, educação, eu vi muitas empresas, parceiras nossas, que contratam as pessoas muito mais pelas soft skills. Então, às vezes ela não tem o domínio técnico, mas se ela consegue se posicionar, se ela já vem inclusive de outras carreiras e ela consegue agregar para aquela posição, ela consegue esse posicionamento. Porque a parte técnica, as empresas conseguem ensinar muitas vezes, elas exigem bastante. Às vezes a gente assusta quando olha uma vaga no LinkedIn, mas às vezes a empresa coloca a régua muitas vezes acima do que é esperado, porque ela quer os melhores candidatos. Por outro lado, se você consegue se posicionar, você consegue apresentar o seu perfil e a sua trajetória,
você já tem um destaque muito grande também. Então, é importante desenvolver também toda essa parte socioemocional, as habilidades, as soft skills, né? A tecnologia segue em alta, né? Então, a boa notícia é essa. Funções ligadas à tecnologia estão entre as que mais crescem. Então, destaques principais: especialistas em Big Data, engenharia fintech, inteligência artificial e machine learning, desenvolvimento de software e aplicações. Então, por mais que o mercado já tenha muitos profissionais, né, a pandemia veio com esse boom muito forte, no ramo da tecnologia, desenvolvimento, dados, mas apesar de ter muitas pessoas no mercado, ainda assim é uma coisa em alta e tende a crescer cada vez mais. Por isso que vocês precisam desenvolver sempre e nunca deixar de estudar. O que que o mercado realmente busca? A informação mais importante para essa oficina hoje é: o mercado não procura apenas pessoas que sabem tudo, né? A gente nunca vai saber tudo, isso é um fato. Ela procura pessoas capazes de aprender continuamente, resolver problemas, comunicar-se bem, trabalhar com ambiguidade e adaptabilidade. Então, é isso que o Leonardo falou. Eu estou aprendendo Angular, estou aprendendo React, estou aprendendo várias ferramentas. O mercado mudou. O que que eu faço com tudo que eu aprendi? Será que eu descarto? Ou será que, como que a gente precisa ser flexível a aprender as novas ferramentas, as novas tecnologias que aparecem, né? E, por fim, utilizar a tecnologia com responsabilidade. Então, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, existem muitas polêmicas entre ela é minha aliada ou ela é a minha inimiga. Então, usar isso com responsabilidade também, entender a sua importância, faz toda a diferença. A aprendizagem contínua já é parte da rotina de todas as empresas na área da tecnologia. Então, o Stack Overflow Developer Survey, em 2025, reuniu mais de 49 mil respostas em 177 países. Mais de 36 das pessoas desenvolvedoras aprenderam a usar ferramentas com inteligência artificial no último ano. Isso reforça que aprender novas ferramentas já faz parte da carreira em tecnologia. Então é isso, sempre vão aparecer coisas novas e a gente deve se adaptar a elas, conforme a nossa busca de vagas. Então, bloco número 1, o mito das pessoas se sentirem prontas. Tem isso, isso é muito forte. A gente sempre fala, mas eu não me sinto pronta. Você pode estudar, você pode fazer faculdade, você pode fazer um monte de coisa e sempre tem aquela sensação de ainda não me sinto pronta. Como que eu vou saber quando eu tô pronta? Então, eu trago um pouco disso. Vocês não precisam se sentir prontos para começar. Muita gente espera sentir domínio total das ferramentas técnicas, confiança em entrevistas técnicas, portfólio perfeito, LinkedIn impecável, ausência de medo. Mas a vida profissional raramente começa desse jeito. Então, quando a gente fala sobre domínio total das ferramentas técnicas ou até mesmo preparo para um processo seletivo, a gente nunca sabe o que as pessoas vão perguntar para a gente no processo. Então, às vezes a gente estuda, estuda, estuda e a pessoa pergunta coisas que você não estava preparado. Então, o frio na barriga, ele vem dobrado. E às vezes você sai da entrevista e fala: Nossa, eu devia ter falado outra coisa. Não era bem isso. Então, a gente muitas vezes até coloca máscaras, fala coisa que a gente não tem propriedade, porque a gente espera falar o que a empresa quer ouvir. Só que a gente também nunca sabe o que a empresa de fato quer ouvir. Então, aí a gente fica nesse looping e a gente também, isso gera mais uma dificuldade para a gente sair do lugar. Então, assim, esse mito de estar pronto, a gente não vai ter com tanta. A gente sempre quer dominar tudo e a gente não precisa ter esse domínio para avançar, começar, sair do lugar. Dinâmica rápida. Levante a mão aqui se algum de vocês já pensou alguma dessas frases. Ainda não sou dev ou profissional de dados, enfim, da hora que vocês estão vindo. Se alguém aqui ainda não é um profissional de verdade, sente que não é um profissional de verdade. Se meu projeto não é bom o suficiente, meu portfólio, meu GitHub, só vou aplicar quando eu estudar mais um pouco. As outras pessoas sabem mais do que eu, ou então tenho medo de travar em entrevistas técnicas. Alguém já sentiu ou já passou por alguma dessas frases? Eu já senti esse eu tenho medo de travar em entrevistas técnicas,
mas aí eu vou Uhum, passar um pouquinho da minha experiência, que não foi exatamente o que você falou, que é o seguinte, vou dar o exemplo. No segundo semestre de 2025, várias vagas estavam pedindo conhecimentos em Make, uma plataforma para uhum, automatização de processos. Eu fui estudar Make, o próprio site, a própria aplicação dá um curso gratuito, eu fui estudar Make. Antes de eu conseguir acabar o curso, a próxima tendência eram MCPs. Então eu não consegui acabar o curso porque todas as vagas que uhum, começaram a surgir estavam pedindo MCP. Eu nem comecei a estudar MCP, agora as vagas pedem agentes de IA. Então, uhum, não é uma questão de nem saber o que estudar ou não dá tempo de você se formar em alguma coisa, se você for seguir o que as vagas pedem. Então, eu literalmente parei porque eu estava estudando para as vagas e eu não conseguia aprender nada até o fim. Eu uhum, parei, porque eu parei de me candidatar. Eu só estava tomando não, eu não tinha realmente habilidade técnica, eu esbarrava na habilidade técnica. Eu não acho que eu tenho problemas de soft skill, faço vários eventos com comunidade, converso com gente que eu não conheço, falo com gente de fora para vir dar palestra, não tem problema com soft skills. O problema é com técnico. Mas eu não consigo me formar porque cada onda que vem está pedindo uma coisa nova e nem deu tempo de aprender, entendeu? uhum. Não dá E nem tempo, aí, né? É o famoso, não dá tempo de se sentir pronto. Não dá tempo de dominar qualquer coisa, não é? não, mas eu não passo, Avança demais. eu não passo na entrevista técnica. Não é só a Uhum, questão de dominar. Eu não consigo aprender para passar na entrevista técnica. Entendeu? uhum. Eu não consegui acabar o curso de Make, eu não consegui passar na entrevista técnica que eles pediam para fazer automação. Aí MCP, fui estudar MCP para as vagas que começaram a pedir isso, não consegui acabar o curso e não passei no teste técnico porque não tinha tempo, eu não tinha tempo para acabar de aprender aquilo. Entendeu? Uhum, Então eu não sim, sei se o mercado está com uma demanda irrealista, se eu que não consigo me posicionar, mas eu sei que é um ciclo que não tem fim, entendeu? Se você entrar nisso, você não sai. sim. Mas você consegue ser chamado para entrevistas, então, em geral, você consegue avançar em algum ponto. Sim, eu consigo. Assim, o aproveitamento é muito baixo. Eu Uhum, comecei, eu fiz Levagon, ainda uhum, não tinha acabado o Levagon, já fui fazer uma entrevista de emprego. Não passei na entrevista técnica, porque eu não tinha acabado o bootcamp e eu realmente não uhum, tinha. Mas desde então eu venho fazendo. E eu só consegui passar para a entrevista com alguém do RH para 3 vagas. uhum, Para cada vaga de estágio que eu pleiteava uma para júnior. Então foram 100 de estágio, mais ou menos, ou mais de 100, e mais de 100 para uhum, júnior. Tudo bem, tem aí o que? 2 anos, 1 ano e meio. Mas é bastante vaga. Eu só consegui falar com a galera do RH em 3 oportunidades. uhum. Esses são alguns dos pontos que, inclusive, eu trago nesse guia prático, né? É óbvio que isso é uma temática muito grande, muito complexa, mas eu trago um pouco dessas dicas também, né? O que que eu posso fazer de diferente, como eu tenho me posicionado hoje, e o que que eu posso fazer, às vezes, para avançar ainda mais, né? Quais dicas que eu posso fazer? Muitas coisas a gente não percebe que deixa de ter no currículo ou no LinkedIn, e isso faz muita diferença. Então, e mesmo essa parte de networking. E eu tenho visto muitas pessoas que estavam estancadas ali, não consigo avançar no processo, e elas é, começaram a seguir nos processos, né? Começaram a avançar um pouco mais, começaram a ganhar até essa confiança de entender e poder compartilhar também a gente fala, né? Também é uma vulnerabilidade a gente compartilhar que não tem ali todo o domínio. Então, às vezes você não tem uma determinada ferramenta, mas você tem alguma parecida. Então a empresa fala, aí você fala, olha, esse eu não tenho conhecimento, mas essa outra parte eu consigo atender da mesma maneira. Então, isso também as empresas também valorizam bastante. Ao longo dos próximos espaços e das próximas dinâmicas, dos próximos blocos,
A gente vai entrar um pouco mais nisso e a gente vai discutindo, bloco por bloco, beleza? Então, aqui, se você levantou a mão, você não está atrasado, você está vivendo uma etapa muito comum na transição de carreira, né? Muitas vezes geram essas preocupações, sejam técnicas, seja de soft skills, e nos travam. Aí chega uma hora que a gente fica chateado, às vezes volta para a posição, para uma carreira que a gente atuava antes e que nem faz tanto sentido para no nosso momento hoje. Bloco 2, comparação e carreira tech. Trouxe aqui uma frase que o profissionalismo não é saber tudo, é saber assumir responsabilidades pelo que você já sabe, comunicar o que ainda está aprendendo e evoluir com consistência. Todos esses são pontos muito importantes para gente, eu acho que mesmo manter essa resiliência, né? Que é isso, o mercado está difícil, mas existem vagas e como que a gente fica nesse processo, né? Comparação constante. O maior erro de carreira que ninguém percebe. Se a gente olha lá no LinkedIn, muitas vezes o LinkedIn, assim, eu adoro, eu acho ele excelente, mas ele também tem a sua parte perigosa. Então, às vezes a gente olha o LinkedIn, até pessoas ali que a gente admira, pessoas que já estão na área que a gente atua, e às vezes você olha, todo mundo foi contratado antes de mim, né? Ou até mesmo dentro do próprio bootcamp, eu já vi muito isso também. Você começa a ver algumas pessoas sendo contratadas e você fala, poxa, eu pensei que eu teria esse mesmo potencial, e às vezes você não é chamado e começa essa comparação. Mas uma coisa que eu também digo, as pessoas, elas nunca estarão exatamente na mesma página. Às vezes você vem de uma carreira que ela era importante para determinada vaga, então não é que você não foi chamado porque você não tinha essa capacidade. Às vezes a empresa tinha outras necessidades. Então isso acontece bastante também, tipo, por que será que outras pessoas foram contratadas? Eu já vi também o caso oposto. Às vezes a pessoa já tem um nível pleno e aí ela não consegue, ela também tem a dificuldade de encontrar vagas porque ela já tem um perfil mais avançado e a empresa fala, preciso de júnior. Então essa frustração, ela acontece em basicamente todos os cargos. Aí você olha lá o seu GitHub. Meu projeto parece simples demais. Olha, a gente olha, vira e mexe, as pessoas compartilham também o GitHub no LinkedIn. Aí você olha e você fala, nossa, meu projeto não tá tão bom quanto dessas outras pessoas. E aí a gente começa a travar bastante. É muito comum. E as vagas também, aí você olha, né? Eu acho que isso é um exemplo clássico. Você olha vagas gigantes, muitos requisitos, e você fala, tá, eu tenho alguns deles. E você fala, se eu não tiver 100%, talvez eu nem me candidate. Eu vejo muito isso, eu acho que principalmente mulheres têm muito essa dor, né? Essa preocupação e essa insegurança. Por favor, Clay. Eu me permito interromper aqui porque uma coisa importante que eu falo, né, para os nossos alunos do Le Wagon, aliás, eu não me apresentei formalmente, eu sou Chloe, Program Manager e Prazer. Career Advisor do Le Wagon. Os alunos passam por um acompanhamento pós-graduação, né? Pós-curso, pós-bootcamp, e a gente vê juntos umas estratégias e uma preparação sobre empregabilidade. E eu gosto de falar sempre que se eles encontram vagas em quais eles sentem que vão preencher todos os requisitos e porque a vaga provavelmente não é adequada para o perfil deles porque eles estão sobre habilitados. Eles são habilitados Total. demais. Então, o desafio e o lugar desses perfis são em vagas mais desafiadoras, é onde talvez você não preenche todos os requisitos. Então, uma vaga que se apresenta com uma lista onde você não preenche é uma vaga para você, uma vaga onde você vai poder somar e crescer também dentro dessa carreira, que imagino é o objetivo de todo mundo aqui. Então, eu só queria apontar para isso, que uma vaga por qual você não é totalmente qualificado é a vaga por qual você deve aplicar mesmo. Com Deixa certeza, excelente e muito obrigada pela sua colocação. É isso. Às vezes a gente olha e fala, nossa, a vaga é perfeita para mim, eu atendo tudo. Às vezes a pessoa não vai te contratar e você vai falar, nossa, mas o meu perfil deve estar muito errado mesmo. E a nossa cabeça
ela fica assim, ó, e a gente de fato não consegue sair do lugar. Então, não tenham medo. Ah, eu vi, não atendo tudo. Dificilmente a gente vai conseguir, ou pode até ser que você seja contratado, mas às vezes você não vai se adequar, você vai falar, talvez esse desafio não seja suficiente, né? Você não vai ser, muitas vezes você não vai ser desafiado o suficiente, e isso vai gerar uma frustração para você e para a própria empresa, né? Então, é importante a gente falar muito sobre esses medos e essas preocupações, né? Então, estamos em Exatamente. linha. E aí, pegando um pouco do que o Leo compartilhou com a gente anteriormente, uma vaga de estagiário para uma pessoa que tem uma carreira consolidada de muitos anos, que tem uma certa idade, já não vai bater com o perfil. Então, a empresa não vai, entender por que, você com 50 anos, com uma carreira consolidada, com super projetos atuais, com, uma habilidade maior, você iria aplicar para uma vaga de estagiário, enquanto você poderia muito bem Uhum, ser colocado como júnior, porque o que a gente, enquanto candidatos, e aí eu me considero, né, eh, estamos todos juntos nessa hipotética, nessa hipótese, a gente precisa se colocar também no sapato da empresa, do recrutador. É um risco para uma empresa contratar alguém que ela não conhece tão bem assim. Um processo seletivo, por mais que seja trabalhoso e chato, para o candidato, ele é muito curto, relativamente curto. Então, é sempre um risco para uma empresa, um recrutador, contratar alguém. E eles apostam num perfil que eles entendem é o melhor, potencialmente o melhor candidato para aquela vaga. Então, é, custa muito dinheiro, é um processo custoso que demora e custa ainda mais dinheiro formar uma pessoa, que uhum, todo mundo precisa ser formado, não importa o grau de senioridade, e custa muito dinheiro essa pessoa daqui 6 meses, insatisfeita justamente uhum, por falta de espaço de crescimento, sair e ir para uma próxima oportunidade. Então, é um custo que eles bancam na hora de contratação, apostando em você para ser o melhor candidato para a vaga XY. Então, eu acho que a dificuldade do candidato na hora de convencer o recrutador é também de convencer que você é o menor risco para eles. Você é o candidato que muito provavelmente vai ficar, vai se desenvolver, vai crescer na carreira dentro da organização por uma gama de coisas que a gente vê juntos, né? Dentro do serviço de carreira, que é seus valores batem, vocês têm os destaques que você gosta de desenvolver, ou são assuntos totalmente novos que você quer se desafiar. Por todas essas coisas, você convence a pessoa à sua frente de que você é a pessoa que vai ficar, que vai somar, uhum, que vai apresentar esse valor agregado. E a gente até brinca com a palavra de valor, né? Valores morais, a gente uhum, vai atrás dos mesmos valores e valor mesmo agregado da sua força de trabalho, das suas habilidades, e de você enquanto pessoa dentro de um time também, que é um aspecto que a gente já falou, o quão importantes são os soft skills e o quanto isso faz muita diferença dentro de um processo seletivo, especialmente com uma vaga de entrada de carreira. E isso não importa mesmo a idade, né? A maioria de vocês, se não todos vocês que estão aqui, mas vamos ampliar e para quem vai assistir esse replay também, não importa muito a idade, é muito mais o momento de carreira que vocês estão, no momento que vocês estão procurando esse emprego, que você esteja já no mercado há um tempo, que você esteja em completa transição de carreira vindo de um ramo distinto, que você tinha acabado de sair de, do ensino médio ou de faculdade, é o quão você se preparou para convencer a pessoa à sua frente que você é de fato a melhor pessoa para essa vaga. Bom, eu acabei falando muito, eu não queria interromper tanto, mas a gente pode desenvolver depois sobre essas coisas. total. Só fazer dois apontamentos rapidamente. Primeiro, que a gente tem que ser bem sincero,
e falar o que é avaliação de soft skill para as vagas. É um processo online. Uhum. Ninguém conversa Uhum. com você, entende? É um questionário que você responde e as pessoas avaliam seu soft skill assim. Eu não sei como é no mercado estrangeiro, porque eu fiz algumas vagas para fora, comecei a fazer recentemente, porque eu falei com uma RH da Volvo e uma RH da Ericsson, e as duas me falaram a mesma coisa. O mercado brasileiro tem etarismo. Se você quer fazer estágio, pleiteie para vagas internacionais. A galera lá fora, na Volvo e na Ericsson, contratam pessoas 30 a mais, 40 a mais para estágios, porque elas sabem que a pessoa precisa de experiência, porque as vagas júnior pedem 2 anos de experiência. Onde eles vão conseguir 2 anos de experiência? Nos estágios. Então a pessoa sabe lá fora que o cara vai ficar no mínimo 2 anos na empresa, entendeu? Aqui as pessoas falam, cara, esse cara é 40 a mais, na primeira oportunidade ele vai embora. Então a mentalidade é muito diferente, entendeu? Então, só para chamar a atenção, porque pelo menos eu estou vendo uma realidade diferente do que as pessoas estão falando. As empresas estão valorizando soft skills, mas que valorização é essa? Você responde um questionário para o seu soft skill, entende? Eu Que acho que. valorização é essa? Desculpa, não queria te cortar. Eu acho que a Não, já avaliação acabei. de soft skills, ela se faz de maneira muito implícita nos Uhum. poucos contatos que você pode ter na empresa. Uhum. Então, é a forma como você se coloca, é a forma como você se apresenta. E a gente fala isso muito no serviço de carreira. Cuidam das suas Uhum. vitrines, cuidam do seu GitHub, cuidam do seu LinkedIn, cuidam do seu currículo. Tudo isso demonstra maturidade profissional. E a gente fala muito sobre isso também. Então, como que você, e já entrou um pouco, me desculpa, mas eu não posso evitar de entrar no assunto para responder já Uhum. a sua pergunta, que é a pergunta que nos junta hoje, como que a gente se posiciona quanto júnior no mercado? A gente se destaca de um Uhum. profissional júnior genérico, padrão, que é uma pessoa que não vai cuidar do seu LinkedIn, que vai apresentar um currículo bagunçado, que não vai apresentar um GitHub cheio completo, que não vai ter lá coisas interessantes, como um projeto, por exemplo, a apresentar. E tudo isso demonstra o quão profissional você se apresenta para a pessoa. E aí não é só o quanto você sabe, é o quão maduro você é na sua postura profissional. E isso, bem ou mal, é muito sutil, é uma coisa Uhum. que dificilmente você vai conseguir. Eu, enquanto Career Advisor, eu consigo acompanhar vocês porque são coisas muito sutis. Uhum. Você é muito tímido, você não é muito extrovertido, você é, consegue fazer o tal de read the room, adaptar o seu comportamento devido à pessoa que está à sua frente ou ao contexto. Tudo isso pesa muito na balança. Às vezes, muito mais que um currículo super blindado, extremamente bem criado, bem feito, revisado, de pente fino e etc. Então, eu acho que você tem razão. Esses processos, e isso eu nunca parei de falar, que eu acho bem justo para os candidatos de hoje em dia, 2026, passarem por tantas camadas também desumanizadas, né? De CVs lido por IA, porque isso tira de vocês a oportunidade de fazer esse trabalho de convencer, se apresentar e de ser ouvido e de ser conhecido por uma pessoa que realmente, no final das contas, vai tomar essa decisão, e ele ou é ela. Então, eu não sei se essa experiência que você relata aqui, de que esses soft skills check você faz nessa primeira etapa de screening de currículo. Porque ou você colocou que você é assertivo, adaptável e bom de trabalho em equipe, ou você não colocou. Na hora do screening do seu currículo, é mais sobre o que você escreveu por lá. Se isso vai ser comprovado ou não, meio que isso é a segunda etapa da entrevista, certo? Então, não sei exatamente se esses soft skills eles são testados nessa primeira etapa. Eu acho que não. Essa primeira etapa, eu acho que ela é muito mais sobre.
E aí, de novo, eu não queria me aprofundar agora, eu queria esperar um pouco, mas eu aproveito que já estamos metade encaminhada já. O quanto você tem sua narrativa profissional bem preparada e coerente, e o quanto essa vaga ela combina e se encaixa na sua trajetória. Você tem essa consciência sobre o seu perfil mesmo? Você aplica para vagas em massa, porque essas pessoas vão perceber. Uhum. Se você tem um perfil à parte, você fez uma transição, falando com o que eu conheço, né? Você fez uma transição de carreira, você tem uma gama de skills transferíveis que você adquiriu em outras experiências. Uhum. E aí, algumas vagas vão se encaixar nessa trajetória de trabalho, vão fazer sentido, outras não tanto. E é por isso que a gente não recomenda para vocês enviar currículos genéricos em massa, Uhum. porque não vai fazer sentido para todos receber um perfil como o seu. Então é muito importante, e também, né, para não se desgastar tanto em termos de tempo e de energia, que Uhum. procurar entre é um trabalho, é, demonstra esse famoso extra mile, esse cuidado, esse dever de casa que você fez sobre a empresa. Porque, de novo, a empresa quer contratar alguém que está querendo trabalhar para eles, não só trabalhar. Eu quero trabalhar para vocês. E aí ó, você dá essa mentirinha bonita de que é só para eles, né? Mas é um pouco sobre isso. Você aplica para uma vaga é, que combina com o seu perfil, que se encaixa nessa narrativa. Você tem essa narrativa profissional pronta já. Você tem ciência desses skills que são seus pontos fortes. Isso tudo é extremamente é, determinante entre esse perfil interessante e esse perfil não é tanto para nossos interesses, né? Eu estou falando na postura da empresa. Então, capricham a sua postura profissional em qualquer contato que vocês tiverem. Eu não lembro quem foi, eu não lembro exatamente, mas é uma pergunta recorrente. Não recebi respostas de uma empresa que era, putz, a vaga dos meus sonhos, eu queria muito, não recebi retorno, devo, não devo mandar e-mail para cobrar resposta. Isso é um ponto muito chave. Isso é o famoso read the room. Eu acho que Uhum. 2 semanas e pouco para vocês ir atrás de uma resposta. Também não, estamos cientes que nesse mercado atual, poucas empresas se dão o trabalho de dar um retorno negativo quando for negativo. Mas acho que a gente pode, por exemplo, considerar que depois de 3 a 4 semanas sem resposta, você pode ir cobrar o feedback, entendendo que você não foi selecionado. Antes disso, é muito cedo, e aí você vai acabar pressionando a pessoa, e isso pode acabar sendo um tiro no seu pé. Então, isso também é postura profissional. E todas essas coisas se fazem nos detalhes muito mínimos. Então, capricham a sua postura profissional, capricham a sua narrativa profissional, tenha muita consciência sobre o que vocês têm a oferecer para essas empresas, que seja a empresa com a vaga de sonho, o que seja uma empresa estratégica para você entrar no mercado, ter aquela primeira experiência que vai destravar outras portas, que isso também existe e não tem problema nenhum. E também é muito válido dizer para uma empresa, olha, eu tenho esse perfil de entrada, eu busco uma vaga de entrada, para voltar um pouco sobre esse assunto de estágio ou não estágio. Vocês estão procurando uma vaga de entrada nesse mercado tech. E eu acho que isso é uma honestidade que vocês têm que ter com vocês e com eles também. Porque é muito lógico quando você parar para pensar. A não ser que você tenha de novo, uma carreira consolidada de muitos anos num cargo de liderança, vocês não irem atrás de uma vaga de pleno ou de sênior, que vai requer essa, é, essa fluidez e conforto já em tomar decisões e gerenciar outras pessoas. Então, vocês estão atrás de uma vaga de entrada e eu acho que, obviamente, né, vocês fazem o que vocês se sentem mais confortáveis. Se hoje vocês entendem que a vaga de estagiário
vai permitir para vocês entrar nesse mercado, que assim seja o Uhum, importante uhum. entrar, né? Obviamente. Já falei um monte, eu tenho ainda um monte de coisas para dizer, mas, Fernando, você quer continuar? Tem perguntas, coisas adicionais que alguém quer acrescentar? Uns insights, relatos de experiências próprias, talvez? Não? Então acho que a gente pode continuar, Fernando. Tenho dois complementos muito rápidos que eu acho que conectam muito com as suas falas, que são a gente sempre. Um deles é a gente sempre fala, nossa, preciso me candidatar a muitas vagas. Óbvio que é importante, até porque a gente vai receber muito mais nãos. Mas a gente focar sempre na qualidade da vaga que vocês estão se aplicando. Então, até mesmo para o seu caso, Leonardo, que você estava compartilhando, sobre a questão do etarismo, é você observar o mercado em que as empresas que você está se candidatando. Então, você conseguiu trazer algumas empresas que contratam pessoas 40 a mais, por exemplo. Mas você observar, começar a observar, até mesmo no LinkedIn, ou quais são os mercados que hoje ainda assim contratam pessoas 40 a mais. Isso é muito chave na hora da busca, porque às vezes você se candidata a muitas vagas. E o perfil da empresa, a cultura da empresa talvez não seja essa. Então, você também ter esse olhar de fazer uma busca de quais empresas elas têm esse olhar, né? Tem essa cultura muito mais inclusiva, e isso é muito importante. E também observar isso, a qualidade das candidaturas, observar muito quais são as empresas e focar muito mais na qualidade dessas vagas do que na quantidade. E ser muito assertivo. Aí a gente vai falar, a gente vai entrar já já na questão do networking e quanto ele é importante. Porque a gente também fica muito no LinkedIn e nas vagas que a gente encontra, mas muitas vezes as oportunidades vêm das indicações e de pessoas que já passaram pelas nossas trajetórias e conhecem o nosso trabalho. Então, muitas pessoas são contratadas por indicações. Hoje isso é muito forte. Diante de de tantas candidaturas e de tantos concorrentes que a gente vê, né? Às vezes você vê vagas, você vê 2.000 candidaturas para um único processo, uma única vaga. Então, quais são os outros caminhos, né, que eu posso aproveitar? É, eu quero pedir desculpa porque a intenção não foi pesar o rolê, não foi pesar Não. o encontro. A intenção era só trazer um pouco mais de realidade. Uhum, Porque, por exemplo, eu fiz Levagon e eu uhum, adoro Ruby on Rails, que é uma. As vagas já eram selecionadas para essa tecnologia, então já tinha uma pré-seleção. E as vagas que eu consegui, eu realmente fiz networking. Né? Tinha alguém, é uma vaga para uma empresa, tinha alguém da empresa, eu falei, eu conheço fulano, ele me falou que é muito legal trabalhar aí, quero trabalhar aí e tal. Ok. Realmente, para trazer um pouco mais da realidade, tem empresas que têm programas específicos de assim. diversidade. Então, para galera mais velha, para mulheres, é, comunidade LGBTQIA+, PCDs. Então, realmente isso existe, tem. E também tem tecnologias que são mais acolhedoras nesse sentido da diversidade. Por exemplo, eu fui estudar outra tecnologia para ver se eu consigo vagas, que é de COBOL, por exemplo, que é uma área que eles literalmente não estão nem aí para o perfil do candidato, porque Uhum, os programadores estão em extinção de COBOL. Né? Então, tem realmente isso que você falou, isso existe. Mercados que são mais acolhedores, que tem mais vagas, mercados que têm menos vagas, mas o que eu vejo que não é falado por aí tem sim um etarismo no mercado brasileiro, uhum, não depende. sim. As empresas que não têm, elas vendem isso como programas de inclusão. Uhum, E se você, no meu caso, 40 mais, é pegar lá fora, é você ir para outro mercado. E aí, a Chloe está completamente certa, a gente precisa investir no nosso marketing pessoal, saber vender, saber
contar e falar o que você pode agregar de valor e tal, mas, assim, o mercado também já vem com umas coisas pré-prontas que não importa o quão Uhum. bem você venda, eles não vão te absorver. Não tem como, entendeu? Isso pelo menos, foi a experiência que eu vi pleiteando para mais de 200 vagas, 100 de estágio e 100 de júnior, em 2 anos. Não Uhum. adianta, os caras não vão te absorver, entendeu? Valores inegociáveis, né? E aí fica a pergunta: o que, Uhum. que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso me posicionar diferente? Porque eu, né? E é por isso que entra a importância do encontro hoje. Alguma coisa Uhum. eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente, não é possível, né? De novo, eu gosto Uhum. de tirar essa Uhum. pressão dos ombros seus, né, no caso, dos ombros dos candidatos. E como eu falo para vocês repetidamente, quando vocês têm a oportunidade, pede o feedback para eles. Uhum. Quando vocês não são generosamente presenteados com uma resposta negativa, que sabemos que é cada vez mais uma que não é mais o comum de receber uma negativa, uma devolutiva. Quando vocês têm essa oportunidade de receber uma devolutiva, mesmo que seja negativa, peçam um feedback, porque é o mínimo que eles possam fazer para vocês. Dificilmente, como eu não sou o mercado, né, não procuro recrutar um desenvolvedor, um analista de dados júnior, ou etc. Dificilmente eu vou poder identificar, Leo, esse é o ponto que causa aflição. Essa é a coisa que fecha suas portas. Mas às vezes o recrutador que deu a devolutiva negativa vai poder te apontar para eles, né? Porque às vezes não é o seu Uhum. perfil errado, não é o currículo mal Exatamente. construído. Às vezes é a empresa não procura um tipo de perfil como o seu. Vai ter uma empresa, que isso é uma certeza, tem um Uhum. lugar para todo mundo nesse mercado. O difícil, a dificuldade é achar esse lugar. E é por isso que vocês precisam aplicar, e vocês precisam aplicar muito. E é por isso que a gente tenta, né, construir estratégias para que vocês não se desgastam enviando 3.500 CVs, porque isso não é Uhum. humanamente possível. Não sei se isso é uma palavra portuguesa existente humanamente, mas vocês me Sim, entenderam. sim. Uma coisa que eu queria também falar é que uma pessoa júnior procurando uma vaga de entrada no mercado de tech não é uma, mesmo sem experiência, não é uma pessoa amador. Vocês têm habilidade. Vocês, pela maioria das pessoas que estão aqui hoje, que são alunos do Olivagon, vocês desenvolveram projetos, vocês continuam investindo nesse portfólio seus e isso é o seu maior argumento. Vocês têm habilidade, vocês são capacitados. Então, não é muito sobre parecer mais sênior do que você realmente é. Que a verdade é que vocês procuram essa vaga de entrada. Então, por mais que, de novo, não seja muito justo pedir para um júnior ter 2 anos de experiência, é assim que está apresentado. Dá um trabalho a mais para vocês conseguir driblar e apresentar essas habilidades que têm um valor e não é pouco, para compensar essa falta de experiências, que não é muito realista, né? Pedir para um júnior ter 2 anos de experiência e também se pagar como júnior, mas é a dança que a gente tem que dançar. Então, ao invés de querer parecer mais sênior do que você realmente é, tenta parecer mais contratável, naquela ideia do risco. Como que eu torno menos um risco para a empresa? Fazendo aquele trabalho que a gente conversa nos serviços de carreira, entender sobre com quem você está falando, aonde você pode somar e demonstrar o quanto o seu perfil e a empresa dão match. Para você Uhum. dar match, é questão de mostrar para eles que realmente dá match. E, obviamente, né, demonstrar que, além de tudo que você conhece, sabe, aprendeu, você faz, você aplica. Eu aprendi XYZ sobre Python. Ok, narrativa legal, bonita. Agora, eu desenvolvi um projeto onde eu apliquei XYZ de Python. Tem um poder totalmente diferente.
Isso é muito, muito importante e, de novo, é uma mudança muito pequena, mas é um foco muito distinto. Projetos vão sempre valer mais que qualquer certificado que sugere que vocês têm habilidade. Uhum. Conta um projeto funcional, bonito, apresentável, dizendo, ó, fiz isso. E eu fiz isso de tal e tal e tal forma. Que é muito importante vocês saberem também apresentar como, né? Vocês apresentaram que vocês conseguem entender do problema e resolvê-lo. No final das contas, as empresas querem recrutar pessoas que consigam responder esses casos de mercado, esses problemas, enfim. Isso é muito importante. Então, às vezes é só um ponto de vista, é só uma narrativa que tem que ser contada diferente. Mas vocês não são amadores, vocês têm valor para o mercado de trabalho e não é pouco, tá? E eu já vi até pessoas sendo contratadas porque aí mudaram de estratégia. Uma estratégia é, às vezes, até compartilhar por vídeo um projeto que você, apresentando um projeto que vocês fizeram. Então, isso é mais do que um currículo. Então, a pessoa olha e fala: Nossa, olha, o perfil dela, nossa, é maravilhoso, mas tem outros aqui mais interessantes. Quando você compartilha o seu vídeo, é isso, você está demonstrando a sua capacidade na prática. Ah, o projeto que eu fiz, você compartilhar isso é muito mais interessante se a pessoa. Tá ali, o recrutador chegou no seu perfil, é isso que o mais importante, ele conseguir chegar no seu perfil e ver o que você pode apresentar, né? Então é isso, a gente fala sobre a narrativa profissional também, então também pode ser uma dica muito interessante nesse reposicionamento. E uma última intervenção da minha parte, depois eu fecho o meu mic, eu deixo você continuar. É, muitos relatos de ex-alunos nossos contam a mesma coisa. No teste técnico, me pediram resolver um caso num stack que eu não conhecia. Não tinha o tempo suficiente para aprender outra stack para poder codar naquela linguagem de programação que eles me pediram. Então eu fiz com as ferramentas que eu tinha, mas a lógica era correta e eu cheguei num É isso. resultado satisfatório. Pronto, você ganhou tudo. Porque não Uhum. foi, não é tão rígido como pode parecer de tem que ser desse jeito. Se você é capaz de entender um problema, resolvê-lo com suas próprias ferramentas, bingo, é sobre isso. Bom, eu fecho o meu microfone agora. Arrasou. Eu vou fechar o meu também, e aí a apresentação tem que acontecer sozinha, porque eu também, eu gosto muito, eu acho que isso são pontos muito interessantes, a gente precisa muito olhar para isso. É um ponto de dor muito grande, acho que para todas as pessoas, mas eu também vou tentar avançar para não ficar tão cansativo, e eu vou passando pelos pontos principais aqui. Então, o erro de leitura, né, ainda sobre a comparação. A gente compara sempre o nosso bastidor com o palco do outro. Você vê o resultado, mas não vê os meses de rejeição daquela pessoa que foi contratada, ou que já está num cargo que você almeja. Você vê o perfil impecável, mas não vê o tempo que a pessoa ficou ali construindo, né? Então, sempre tem um lugar que a gente possa começar. E eu sempre falo isso, ao invés de você comparar o seu perfil com uma pessoa, quando você vê alguém interessante, nossa, eu gostei muito desse perfil, gostaria de seguir uma carreira parecida. Você pode compartilhar, chama essa pessoa no LinkedIn e fala: Olha, eu achei muito interessante. Você trabalha numa empresa que eu tenho interesse, mas a gente vai chegar lá. Porque a parte de networking também. Isso também é importante. Então, comparação constante, o impacto não é emocional, apenas é operacional. Então, a gente distorce, a gente aprisiona, a gente posterga e a gente procrastina. Quando vai ver, a gente nem está se aplicando mais para as vagas, porque a gente fica sempre na comparação e fala: não vou chegar nesse lugar, eu nunca vou conseguir esse cargo, essa posição que eu tenho interesse. Então, você não precisa provar que sabe tudo, precisa provar que já construiu algo. Então, tudo que a gente falou até aqui. Tem um exercício que eu vou compartilhar, depois eu compartilho a apresentação, é um exercício sobre a linha do tempo. Então, citar três ferramentas que vocês conseguem, eu vou deixar como reflexão, ao invés da gente fazer agora, senão a gente vai se estender. Mas de vocês citarem três ferramentas que você consegue utilizar hoje e que não conseguia antes do bootcamp. Porque é uma maneira da gente mostrar que a gente sabe algo. Às vezes você fala: Nossa, mas acho que não aprendi muita coisa. A hora que a gente coloca isso no papel, a gente visualiza: olha, isso há tantos meses eu não tinha conhecimento, hoje eu já sei algo. Então, façam esse exercício depois. As três ferramentas que vocês já conseguem utilizar e que vocês não sabiam antes,
E um post mesmo no LinkedIn, por exemplo, que você não publicou. Às vezes você fala, eu vou colocar isso. Ah, mas eu acho que isso não é tão relevante, ou você se questiona. Então, é, vocês conseguem, é um post que vocês não publicaram. Então, que conquistas dos últimos 30 dias você achou pequena demais para contar? Porque às vezes o que é irrelevante para você é o que às vezes a empresa precisa. Às vezes é que aquele recrutador está buscando. Então, observem isso também, isso é importante. Então, eu vou deixar esse exercício de reflexão. Vocês podem fazer depois com o guia complementar também de tudo que a gente está falando. Eu trago um pouco em mais detalhes também para vocês. A pessoa com que você mais se compara provavelmente também acha que não está pronta. Então, às vezes a gente olha um perfil, nossa, olha essa pessoa é diretora, CEO da empresa. Você conversa com a pessoa, ela tem boa parte das suas dores e das suas dificuldades e vulnerabilidades. Então, é outra reflexão que é importante a gente fazer. Bloco 3. O que o mercado espera de uma pessoa júnior? Então, pensando no conteúdo técnico, para uma pessoa que vem de web dev, né? A pessoa precisa demonstrar quatro tipos de capacidades. Então, a primeira delas, fundamentos técnicos. Então, tem aqui as ferramentas básicas aí para um desenvolvedor, HTML, CSS, JavaScript, lógica de programação, tem algumas importantes. Capacidade número 2. Ah, não, aí vem a parte de dados também, para quem vem de dados. Análise exploratória, SQL, Python, limpeza e transformação de dados, storytelling de metas, storytelling com dados, comunicação de achados. Capacidade número 2, raciocínio de resolução de problemas. O mercado não avalia apenas se o código rodou, avalia se a pessoa consegue explicar. Exatamente isso que a Chloe falou. Como que você sabe, mas me prova que você sabe. Então, como foi o problema? Quais decisões técnicas você tomou? Quais alternativas considerou? Assim, eu estava seguindo por esse passo, vi que o código deu errado, mudei o caminho. Onde você teve dificuldade? Como testou? Como melhoraria se tivesse mais tempo? Então, isso é importante. Às vezes só fala, não, eu preciso saber e dominar essa ferramenta. E na hora do processo seletivo, se eu não souber responder, a gente vai sempre muito além. Então, tudo que vocês fizeram até agora, repensem nos projetos. O que que vocês já fizeram? Como foi essa construção? E ter isso muito posicionado nas redes pode fazer muita diferença. Para um recrutador também te achar, ou para você ser mais contratável, como é que você usou? É isso, contratável. Tratável. Gosto dessa palavra, gosto. Capacidade número 3, comunicação profissional. Então, a pessoa júnior precisa aprender a dizer: eu ainda não sei, mas posso investigar. Eu tentei esses caminhos. Minha hipótese é essa. Não precisa falar, eu sei, isso aqui foi assim, tal, tal, tal. Preciso de ajuda nesse ponto específico. Posso explicar meu raciocínio. Então, é a proatividade. No final das contas, é muito sobre proatividade, sobre o seu interesse em aprender. E é isso que a pessoa quer contratar a empresa. Ela quer alguém que saiba, que tenha interesse. E aí os detalhes técnicos aí terão outras pessoas que podem te ajudar nesse caminho. A parte técnica, ela pode te desenvolver ao longo da sua trajetória profissional. Agora, se você falar, não sei essa ferramenta, e você não sai do lugar, a empresa vai falar, não, essa pessoa não vai ficar aqui. E aí não fica interessante para nenhum lado. Capacidade número 4. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, lacunas de habilidade são consideradas a maior barreira para a transformação das empresas por 63% dos empregadores pesquisados. 85% planejam priorizar upskilling de suas forças de trabalho. Isso é uma boa notícia para pessoas em transição. Aprender bem virou uma competência profissional, não uma etapa anterior ao trabalho. Então, quando você é isso, você vai aprendendo outras habilidades fora do que você já sabe. Isso é muito interessante para o mercado. O que não é esperado de uma pessoa júnior. Então, só para a gente falar, quando a gente fala sobre esse posicionamento, a gente sabe o que é esperado, as quatro capacidades, e o que não é esperado. Que vocês resolvam tudo sozinhos, que saibam todas as stacks, que escrevam um código perfeito, que tenha anos de experiência formal, mas isso às vezes a gente vê que acontece, mas não é o esperado. Nunca trave. Que você conheça todas as regras do mercado, que responda tudo em uma entrevista sem pensar. Nem precisei pensar aqui, ó, foi debate pronto. Isso não vai acontecer. Não é esperado.
Só que é esperado que você tenha uma base, ou seja, o curso que vocês fizeram, o bootcamp que vocês fizeram aqui, é essa a história da base. Então não é que você, ah, não sei nada, gente, vocês sabem. Já é o suficiente para conseguir uma oportunidade. Que você tenha base, que você tenha curiosidade, que você consiga explicar os seus projetos, que você aceite feedback e peça também. Aprenda com consistência, comunique seus bloqueios e demonstre responsabilidade. Já vi muitos casos de pessoas que travaram. Ah, entrei, nossa, estou muito feliz, consegui a vaga. Travou num projeto que era gigante, não comunicou porque falou: ah, mas eu vou falar que eu não sei, que eu bloqueei. Isso teve um impacto gigantesco na empresa e a pessoa foi desligada. Então, que vocês não tenham esse medo, essa preocupação. Teve um bloqueio? Comunica. Isso demonstra, inclusive, essa proatividade, essa curiosidade. Então, a gente precisa normalizar um pouco disso, né? Levantar a mão, pedir ajuda. São habilidades importantes. Mão na massa. Você não precisa provar que sabe tudo, você precisa mostrar evidências do que já construiu, aprendeu e consegue explicar. Aqui também tem um outro exercício que é interessante, que é ferramentas que eu sei usar, projetos onde usei. Então, como vocês aprendem a comunicar o que você já sabe? É um mapa de evidências. Então, ferramentas que eu sei usar, React, SQL, enfim, depende da área que você vem. Projetos onde usei, um aplicativo de tarefas. Aí pense no projeto nos projetos que vocês já desenvolveram. Qual era o problema que você tinha que resolver? Isso é uma construção do raciocínio. Isso daqui é basicamente o coração de um processo técnico, seletivo técnico. Então, como é que eu resolvi esse problema? Organizei componentes e estados. Evidência, link, aqui está meu GitHub. Então, você vai compartilhar lá como é que está esse projeto. Como eu explico isso numa entrevista? Não é falar, eu fiz um projeto muito interessante sobre determinado assunto. Isso não foi uma narrativa interessante. Então você vai falar: usei React para criar uma interface interativa, separando responsabilidade entre componentes. Percebe que tem um peso muito maior? Então é tudo como você vai comunicar. Mesma coisa para SQL, para a parte mais de dados. Também é outro exercício, até coloquei aqui um asterisco, que depois da oficina usem o guia de apoio para transformar esse mapa em um README, para complementar também os projetos e o portfólio de vocês. Então, é um exercício que vocês podem realizar depois com calma. Coloquem as ferramentas, como vocês usaram e como você escreveria isso para um processo seletivo. Beleza? O mercado não contrata só prontidão, o mercado contrata sinais de potencial com evidências. Então é isso. Se você sabe comunicar o projeto que você fez, você já tem muitos pontos. Você já está muito mais preparado. Posicionamento profissional. Pare de se apresentar só pelo que você está estudando. Muita gente diz: estou estudando programação e dados, mas isso é fraco para um posicionamento. Melhor você dizer: estou me desenvolvendo como front-end developer, com foco em criar interfaces acessíveis, responsivas ou bem estruturadas. Ou você pode usar: estou em transição para análise de dados, se for dados, com foco em transformar dados em decisões de negócio. A diferença é que a segunda versão mostra direção, intenção e valor. Então, sempre pensem em como vocês estão posicionando, como vocês estão se colocando, colocando o perfil de vocês aí nas entrevistas, no currículo, enfim. Escolha uma narrativa clara. Então, seu posicionamento precisa responder três perguntas: quem você é profissionalmente? Que tipo de problema você resolve? Que experiências anteriores fortalecem a sua atuação em tech? Uma boa frase seria: sou desenvolvedor de informação com experiência anterior em atendimento ao cliente, o que me ajuda a criar interfaces pensando na experiência real das pessoas usuárias. Ou seja, as experiências anteriores de vocês, elas têm muita relevância. Às vezes você fala: eu tenho que descartar tudo que eu já fiz antes. Não, pelo contrário. Muitas empresas valorizam isso e, e o seu perfil torna muito mais interessante. Então, também. Eu vou deixar essa parte para vocês olharem depois com calma e pensar se vocês conseguem responder essas três perguntas, como vocês estão respondendo as perguntas. Como eu acabei de falar, não esconda a trajetória de vocês anteriores. Então, se você veio de educação, você pode destacar algumas habilidades. Se você veio de vendas, outras habilidades, visão de negócio, negociação, foco em resultado. Veio da DM, a pergunta não é como eu apago a minha carreira anterior.
mas sim como a minha carreira anterior fortalece minha atuação em tecnologia. Muitas pessoas caem nos processos seletivos porque elas não sabem comunicar, fazer essa ponte do que ela fez antes e de quem ela é hoje. Então, isso é muito chave. Também deixo essa pergunta para vocês fazerem depois. Chloe, por favor. Só querendo acrescentar com algo que os meus alunos já ouviram e que eu acho que eu até já mencionei aqui, dica, porque às vezes muito complicado, Uhum. especialmente no caso de quem faz transição de carreira de um ramo completamente distinto para um ramo tech, de uma carreira bem nova e que parece desconectada, e aí eu escolho minhas palavras com cuidado, porque sempre vão ter skills que você adicionou na sua caixinha de ferramenta que você vai poder reusar nessa nova Total. posição enquanto desenvolvedor, enquanto analista, enquanto cientista, engenheiro de dados. É, e é um pouco disso, não apagar a sua trajetória e conseguir costurar uma Uhum. narrativa. E aí eu sempre falo, porque eu sou das humanas, então eu gosto das coisas humanizadas. Conta Uhum. sobre a sua história, de onde você vem, o que que você fez, como que isso te trouxe até aqui. Então, uma dica para conseguir costurar essa história, que você vai contar depois, é estabelecer uma lista. Todas as skills que eu tenho hoje. Não importa muito de onde que você desenvolveu essa habilidade. Foi na, num voluntariado, num trabalho não remunerado, que também Uhum. tem muito valor, porque não Total. deixa de ser uma experiência que te faz crescer, que te ensina. Então, não esqueçam desse trabalho voluntariado. Então, que seja num trabalho voluntariado, que seja na faculdade, que seja em qualquer tipo de experiência profissional ou não, todas as habilidades que você consegue pensar hoje. Qual delas são muito nicho e se aplicam a isso? Estou pensando, por exemplo, agora, não estou pondo na minha cabeça, arquiteto. Você não vai conseguir aplicar gestão de software de modelagem arquitetônicos dentro de uma outra função. Mas às vezes você tem lógica, você tem senso do detalhe, você tem respeito dos prazos. Tudo isso são skills que você vai conseguir transferir para a sua nova posição. Isso faz e te permite construir esse perfil profissional aplicado ao ramo tech. Então, é por isso que a gente fala que não é para apagar o que vocês fizeram antes. Como que eu construo meu currículo? Eu devo limpar tudo que eu fiz antes para deixar só o que é relevante para uma carreira de desenvolvedor web, analista de dados, cientista de dados. Por favor, não faça isso. É óbvio que se você tem 30 anos de carreira, mais de 15 experiências distintas para, né, questão de Não lógica, vai de dar. assertividade, você vai escolher quais são as experiências que são mais relevantes para a história que você está querendo construir. Mas não apagam o que vocês fizeram antes, porque tudo isso tem um valor, tem um peso no perfil que é plural e complexo, que não é, como eu gosto de dizer, liso, né? Ah, eu saí de 4 anos, 5 anos de faculdade de ciência da computação. Isso eu sei fazer. Ok, genial, você sabe. Mas e um perfil que vem de 5 anos de marketing, que viu outras coisas, que foi confrontado a outras questões, que já teve a oportunidade de se confrontar em trabalhos com equipe com qual não se dava bem e precisou negociar, precisou ultrapassar e passar por cima de desafios com algo que deram errado. Tudo isso faz do seu perfil um perfil em camadas, um perfil plural. E isso é de um extremo valor para o mercado de hoje, que pede o quê? Eu não vou lembrar agora, topa da minha cabeça, qual foi o estudo, mas vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando. Um estudo baseado em fatos reais em mais de 700 pesquisados diz que as três palavras mais procuradas das empresas no mercado de trabalho são adaptabilidade, Nossa. assertividade, e capacidade de trabalhar em equipe. São as três coisas mais importantes que você possa oferecer para o mercado de trabalho e também, assessoramente, as coisas mais complicadas para uma empresa achar num candidato. Como que você é assertivo? Proativo, autônomo,
mas ao mesmo tempo sabe pedir ajuda no momento certo, não deixa as coisas acumularem até as coisas crescerem e virar uma bola maior do que precisa. Você se adapta e pelo próprio fato de vocês terem passando, de novo, pegando a Maria aqui, que fez transição de carreira, isso é outro explicativo. Essa faculdade já vem junto com o pacote. A partir do momento que você saiu de um ramo que era conhecido, uma zona de conforto para ir para algo completamente novo, às vezes, né, com o estresse e a pressão financeira de ter que largar uma carreira que deu certo, mas que não preenchia uma outra necessidade. Tudo isso demonstra por si só essa capacidade de adaptação. E saber trabalhar em equipe. Eu fiz vários projetos com outras pessoas. Eu já passei, eu Uhum. posso enumerar quatro, cinco dificuldades que eu passei num ambiente de trabalho onde eu precisei negociar, resolver conflito com pessoas. Isso tem que ser focus na sua preparação para a entrevista. E aí eu espero que vocês entendem que uma entrevista, e a gente já falou bastante sobre isso no serviço de carreira aqui com os alunos do Vagão, mas entrevistas precisam ser preparadas e preparadas muito. Uhum. Vocês precisam ser prontos para uma entrevista. Tem jeito de se preparar, sim. Não tem bola de cristal para prever quais são as perguntas que vão ser feitas, mas tem como se preparar para responder às demandas do mercado, porque essas demandas elas são extremamente claras. Você aprender rápido, então ser adaptável, assertivo, autônomo o suficiente, você saber se comunicar, e isso começar lá na forma como você escreve seus e-mails, ou como você construiu o seu currículo, de como você se comunica no LinkedIn, que pode parecer um pouco superficial, mas não é. Uma super comunicação no LinkedIn não vai passar batida. Todos que eu já trabalhei por um curto período em RH, todos os recrutadores, se o seu perfil caiu no olho, vai jogar o seu nome no LinkedIn. E às vezes até Uhum. nas redes sociais, que eu acho errado, mas É, acontece. acontece. Então, como você se comunica no LinkedIn, que vamos considerar que todo mundo trabalha de maneira ética, então eu vou jogar somente o seu nome no LinkedIn, a forma de como você se comunica no LinkedIn vai dar uma primeira impressão importantíssima sobre você. Então, não só comunica, que vocês precisam comunicar, que sempre vai deixar um impacto e uma impressão mais positiva e melhor se você tem um LinkedIn ativo, onde você publica sobre o que você faz, sobre o que te interessa, sobre os, às vezes, desafios que você encontrou nessa procura de emprego que é desafiadora, longa, cansativa. O quão bem você, o quão bom comunicador você é. Parafrasear a minha frase. Eu vou deixar por escrito aí no chat essas coisas resumidas, mas são algumas coisas que o mercado fala para gente. Eu preciso disso. E aí o desafio é os candidatos conseguir corresponder a essas demandas. Arrasou. Maravilhosa. É muito sobre isso, é tudo sobre saber se comunicar e no final é tudo sobre autoconhecimento. Então, você se apropriar da sua história, porque aí vem uma pergunta mais desafiadora, você sabe, talvez você não saiba responder diretamente, mas você vai ter aquela bagagem, você vai saber responder alguma coisa, mesmo que seja de uma forma diferente, mas você vai ter argumentos para responder, né? Então, isso é imprescindível. Aqui, mostre projetos com contexto, não só com link, né? Não basta colocar ali o repositório no LinkedIn, explique o projeto, dê o contexto, né? Ao invés de só falar, eu fiz um projeto de API com JavaScript. Não, explique, dê contexto, né? O recrutador precisa entender o que você fez, por que você fez e quais habilidades você demonstrou para ver se você está de acordo, se você dá match com essa vaga e com a empresa. Tenha uma bio objetiva no LinkedIn, então eu trouxe aqui exemplos de estrutura simples, um exemplo que você pode aplicar, então algumas dicas aqui também de LinkedIn, vocês podem olhar depois também com calma. Publique em pequenos aprendizados, então você não precisa fazer um grande post no LinkedIn, mas é isso, ó, a empresa vai observar o que que você coloca, como você se posiciona. Então tem algumas boas ideias de post, né? Então, aprendi tal coisa, eu fiz o bootcamp, aprendi isso, isso e isso. Com a experiência anterior, me ajuda na área de tecnologia.
É uma maneira de você se aparecer para o mercado, né? Posicionamento não é parecer perfeito, é mostrar evolução, clareza e consistência. Então, tem algumas dicas aqui. Use o LinkedIn como vitrine de raciocínio. Empresas não querem ver só as ferramentas, mas como você pensa. Então, ao falar de um projeto, coloque lá de novo tudo que a gente já estava falando: o problema, sua decisão técnica, o desafio, o que que você aprendeu e o resultado. Tem um exemplo aqui também de como você consegue escrever isso de uma maneira simples e estratégica. Evite se posicionar como iniciante sem experiência. Olha lá a experiência que você já teve. Quantas pessoas já tiveram outras experiências antes, né? Ah, ainda não tem experiência. A gente já chega no processo falando, ah, ainda não tem experiência. Não. Eu estou construindo uma experiência prática por meio de projetos, estudos e colaborações em equipe. Mudou. Mudou a sua estratégia. Ou então, tenho experiência profissional em outras áreas, estou aplicando essa bagagem na resolução de problemas com tecnologia. Acabou. Acabou. Você já ganhou no argumento muitos pontos. Conecte tecnologia com impacto. Então é isso. Onde você usa, ó, você só coloca, ah, é o que eu sei, mas coloca onde você usa as ferramentas, né? Fale sobre sempre tudo sobre impacto. Você saber se você está se posicionando dessa maneira vai te ajudar muito nos processos e na busca. Você não está começando do zero, você está começando de outro lugar, com a sua bagagem anterior. Você está lá com a sua mochila de aprendizados. Networking. Então, aqui, quando a gente fala de networking, qual a primeira sensação? Muitas pessoas têm trava, vergonha, preguiça, curiosidade e outras várias coisas. Então, rapidamente, networking não é pedir emprego, é ser lembrado. Então, não é pedir vaga, é... não é você pedir indicação. Ah, eu vou chamar qualquer pessoa aqui que achei interessante, vou pedir uma vaga. Falar, olha, eu gostaria de trabalhar na sua empresa. Qual que vai ser a sua relevância para essa pessoa? Mostre a sua intencionalidade. É construir relações genuínas e contribuir, aprender em público, participar de conversas, rodas, espaços, eventos. A comunidade tech é acessível. Muita gente fala, né? Comunidade tech é uma bolha. Ela até é, em certo ponto. Mas como que eu consigo entrar? Como que eu consigo fazer parte? Tem fóruns, comunidades abertas, mentorias voluntárias. O primeiro passo é ter a iniciativa. Por que que ele importa, especialmente para quem vem de bootcamp? Porque muitas vagas não são publicadas. Então, lembra aquele evento? Gente, eu vi isso onde a gente trabalha mesmo hoje. Tem uma pessoa fazendo um curso, ela me encontrou no evento de dados. E ela falou: Oi, tudo bem? Muito prazer. Tenho muito interesse em entrar para a área de dados. Quando tiver o próximo curso, você pode me chamar? Eu lembrei dela, ela está no curso e está se dando super bem. Então, é um evento que você vai, às vezes, despretensioso e você foi lembrado de alguma forma, né? Quem não é visto não é lembrado. Networking também ajuda em cortar caminhos. Uma conexão real pode aproximar você das oportunidades certas. Então, aproveitem muito desses espaços. Dicas que fazem o networking funcionar. Então, dê antes de pedir. Então, antes de você solicitar algo, pense no que você pode oferecer também para outra pessoa. Às vezes, a sua bagagem também pode ser interessante, pode ajudar a pessoa de uma outra maneira. Priorize qualidade, não quantidade, então não saia fazendo conexões lá no LinkedIn. Tipo, mostra a intencionalidade. Por que que eu quero fazer uma conexão com você no LinkedIn? Construa consistência ao longo do tempo, né? Não é só um evento pontual, é um hábito. Pequenas interações semanais também criam presença e confiança. A consistência gera mais impacto do que uma abordagem intensa e isolada. É, Também trago aqui, ó, também deixo ali para depois uma estrutura simples, né? Trazer um contexto, uma intenção, uma apresentação de networking. Como você faz isso, né? De uma maneira sem parecer uma pessoa interesseira, mas como que você faz essa comunicação? Como você chama alguém, pode chamar alguém para esse networking? Onde você pode fazer? Em lugares simples. Pode ser na internet, no LinkedIn, nos fóruns. Onde você pode se conectar? Comunidades no Discord, no Slack. Grupos relacionados a ferramentas que vocês trabalham. Eventos, LinkedIn, hackathons, GitHub. Existem muitas formas e lugares para vocês fazerem networking.
Deixo também aqui um pitch de 30 segundos, mão na massa, gente. Isso é você se comunicar de uma maneira muito rápida e mostrar a intencionalidade. Então, por que que aquela pessoa deveria te contratar? É difícil, eu acho que essa é a pior parte quando a gente pensa em empregabilidade, é comunicar toda a nossa trajetória assim, ó, em 30 segundos. Trago aqui uma estrutura sugerida. Então, responda quem você é profissionalmente, o que você já construiu ou está construindo e que tipo de oportunidade ou conexão você está buscando. Eu deixei aqui para vocês compartilharem pelo microfone ou pelo chat, mas também faz parte do exercício para vocês fazerem em um segundo momento. Beleza? E imagino que a Chloe também deve trabalhar um pouco sobre isso, Totalmente. obviamente, nos outros espaços. Então, para fortalecer, eu trouxe também esse exercício, que ele nunca pode ser esquecido. Quem treinou elevator pitch comigo e quer Nossa, apresentar para os outros, a hora é agora. Se não querer também. eu. Alguém quer fazer isso em 30 segundos? Alguém tem coragem? Ah, gente, me orgulho. A gente trabalhou, todos vocês são capazes de fazer isso muito bem. Eu sei, a gente desenvolve isso um tempão e aí chega na hora, aí dá vergonha, a gente não tem jeito. Sem problema. É, mas é isso, gente, treinem muito, nunca se esqueçam, o pitch ele é muito relevante, assim, ele é chave para qualquer processo seletivo. Você não precisa conhecer a pessoa certa, você precisa se tornar a pessoa que a pessoa certa vai querer conhecer. Olha que curioso. Ação. Então aqui estamos indo para o momento final, já passamos um pouco, mas tô acabando. Você não está pedindo permissão para existir em tech. Você já tem evidências da sua trajetória, você já tem projeto, ferramentas, problemas resolvidos. Você já viveu desafios reais da área, então você já passou por erros, dúvidas, prazos e frustrações, código quebrado, dados sujos, deploys e documentação, apresentações, feedbacks, ajustes. Você já passou por muitas coisas para falar, eu não tenho perfil ainda para conseguir a primeira vaga. Gente, não, tá tudo errado. Vocês têm sim. Você já começou, talvez ainda não se sinta uma pessoa profissional de tecnologia, mas a sua experiência mostra que a jornada já está em andamento, já tem algo aí para compartilhar com o mercado. Compromisso de hoje, então, qual o seu próximo passo? Qual ação concreta você vai fazer nos próximos 7 dias para se posicionar como profissional de tecnologia, mesmo sem se sentir 100% pronto? Então, eu sei que é um conteúdo extenso, tem muitos pontos para olhar, para desenvolver, para refletir, mas isso é um norte também para vocês, né? Para vocês complementarem com o que vocês já desenvolveram, com o que vocês já sabem. Não espere se sentir pronto para se posicionar, posicione-se para continuar ficando pronto. A gente nunca vai estar perfeito, mas a gente sempre vai estar nesse caminho, né? Essa busca constante, né? O autoconhecimento. Muito obrigada. Deixo aqui meu espaço de contato para a gente se conectar, meu e-mail, meu LinkedIn. E contem comigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar também, depois eu envio para a Chloe essa apresentação e o guia também, para ser um material para vocês refletirem e fazerem os exercícios, que eles estão bem interessantes. Ótimo. Te É agradeço isso. bastante, Fernando. Muito obrigada. É, eu ia justamente dizer para meus queridos alunos e para quem está nos ouvindo que eu ainda não conhece, vou deixar essa gravação no YouTube, assim vocês conseguem também acessar novamente essa apresentação. A Fernanda deixou para vocês várias provocações que eu acho que vale a pena vocês voltarem e se fazer, tentar responder, que é a melhor forma de se preparar. É, quem tiver interesse em começar o seu networking agora, segue as nossas redes sociais, segue a nossa newsletter, que temos vários convites de encontros. Em junho teremos um encontros com a Ruby on Rio, que o próprio Leonardo gerencia e apresenta. Junto com as Rare Girls, teremos um encontro online brevemente depois. Então, várias oportunidades para vocês conhecerem pessoas que estão ativas, assim como você procurando essa vaga de entrada para o mercado. Se vocês puderem, participam, será um prazer ver vocês por lá.
Quem quiser ter mais informações sobre esses bootcamp que eu mencionei várias vezes ao longo dessa conversa, eu acho que ficou claro, né, para quem não conhece o Novagon, que a gente capacita e acompanha esses profissionais em transição de carreira ou em busca de um upskill para as carreiras de desenvolvimento web, de AI software, de análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados. Todos os seus contatos estão disponíveis no website. Vocês podem também marcar um call, um vídeo chamada para a gente tirar todas as suas dúvidas a respeito desses treinamentos. Gratidão, Fernanda. Muito obrigada para você ter disponibilizado esse tempo. Peço desculpa pela confusão técnica que nos impediu de começar na hora, mas foi muito importante. A gente falou de coisas muito essenciais. Tenho certeza que é, vai ajudar. Então, super grata pelo seu tempo hoje e desejo uma ótima noite para todos. Coragem e lembram que o seu espaço no mercado ele existe e só precisa ser encontrado. Tá bem? Maravilhosos. Muito obrigada, gente. Desejo muita sorte aí para vocês nessa busca. Não desistam e coloquem tudo isso em prática aí, ó. Já vão nos eventos aí que a Chloe já compartilhou e é isso. A vaga de vocês já está reservada. É Exatamente. isso. Grande Boa abraço. sorte. Muito obrigada pelo espaço, gente. Até Tchau, mais. tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.